Olá, sejam bem-vindos a mais um Teatrorama. Vocês já se perguntaram quantos tipos de palco existem? Então, no episódio de hoje, a gente vai trazer para vocês alguns tipos de palco mais comuns para a representação teatral. A arquitetura do palco sempre foi muito importante no decorrer da história do teatro, né? Desde a Grécia Antiga, nos anfiteatros gregos, os gregos já tinham alguns cuidados técnicos para melhor representação e melhor entendimento do público, né? Eles construíam os seus espaços, os seus anfiteatros, colados em colinas, onde eles, empilhando pedras, formavam uma espécie de arquibancada, de onde as pessoas podiam assistir melhor o espetáculo, né? E que tinha uma acústica mais apurada, já que os atores da época eles não tinham acesso a microfones como a gente tem hoje em dia, né? E assim foi, né? A arquitetura do palco ela influenciou no tipo de teatro, assim como o tipo de teatro acabou influenciando na arquitetura do espaço, né? E indo, né, nessa evolução do tempo, a gente parte para o primeiro palco, o mais comum, né, que a gente conhece, que é o palco italiano. Bom, o palco italiano é aquele que geralmente vem em mente quando a gente fala em teatro, né? Que é o palco que é o espaço cênico dividido entre palco e plateia. A gente já falou sobre palco italiano aqui no canal. Aqui em cima tá o link, se vocês quiserem dar uma olhadinha. Nele a gente especifica cada área do teatro italiano, né? Do palco italiano, cada denominação. Mas só pra gente relembrar um pouquinho, o espaço do palco italiano, ele é dividido, então, entre palco e plateia, onde o palco ele é demarcado pelas duas paredes laterais, onde geralmente é a coxia, a parede de trás, onde é a rotunda, o teto e a quarta parede. A quarta parede é aquela parede invisível que tem entre o palco e a plateia. Então esse é o espaço cênico. E daí na frente, a plateia. O palco italiano ele surgiu entre o século XV e século XVI, na época do Renascimento. Ele era muito baseado nas pinturas renascentistas, onde as pessoas começavam a ter uma ideia de perspectiva, de profundidade, ponto de fuga. Então essas características das pinturas renascentistas eram levadas para o espaço cênico. Outra característica desse período renascentista é o homem se tornando o centro do universo, né? Então as temáticas que iam para cima do palco italiano já eram mais libertas das questões assim dos deuses, da mitologia, né? Era a vida de um homem sendo o centro da história. E outra característica legal assim nessa espécie de evolução, né, do espaço cênico é que algumas das ferramentas, alguns dos mecanismos usados no anfiteatro grego acabaram trazendo para o palco italiano, assim, os alçapões, assim, aqueles fossos de onde sai o ator, por exemplo, de baixo, assim, o movimento da montagem dos cenários, né? Geralmente eram cenários muito grandiosos, né? A gente já tinha questão de figurinos, iluminação, cenários grandes, tudo muito detalhado. E vale a pena a gente lembrar também que nessa época o teatro ele era muito elitizado. Ele era mais visto como um encontro entre as pessoas, né? As pessoas iam mais para fazer a social e não para assistir, né, o espetáculo em si. Elas iam para se mostrar, para se ver, enfim. Era um encontro burguês, Era um né? encontro burguês. É bem diferente do nosso próximo palco que a gente vai falar agora, que é o palco elisabetano. O palco elisabetano é o palco mais relacionado com William Shakespeare. É até interessante porque o teatro elisabetano, ele é muito contemporâneo ao William Shakespeare, assim, ele surgiu uns 4, 6 anos antes do nascimento do Shakespeare e acabou acabando o período conhecido como teatro elisabetano uns 3, 4 anos depois da morte dele também. Então parece que o Shakespeare nasceu para o teatro elisabetano e o teatro elisabetano morreu depois da morte do Shakespeare, né? Bom, o palco deles era muito interessante, assim. Ele era formado por um grande proscênio, né, que ia em direção ao público, né, passando pelo meio do público. O proscênio, se você não lembra o que é, também está em um dos nossos vídeos e você vai encontrar aqui no canal também. E tem que fazer propaganda, né? O link está aqui. O link está aqui em cima. Então, o palco elisabetano ele podia ter 3 formas, né? O retangular, o circular e o misto. Sempre era dentro de uma arena circular, octagonal ou sextavada, né? Onde tinha grandes galerias ou corredores ao redor, e ao redor do palco era a plateia baixa, onde ficavam as pessoas mais pobres, assim, né?
O teatro elisabetano, ou o palco elisabetano, ele teve seu auge ali entre a metade do século XVI e o início do século XVII. Né? Era um lugar onde, ao contrário do palco italiano, onde a elite, a burguesia se juntava para fazer negócios, para parecer culta, já o elisabetano, ele reunia todo mundo, desde príncipes até aldeões que gostavam do espetáculo. Where is my lord? I do remember well where I should be, and there I am. Where is my Romeo? What's this? A cup closed in my true love's hand. Poison, I see, hath been his timeless end. Oh, happy dagger! This is thy sheath. There rest, and let me die. A temática das peças desse período eram muito relacionadas à história da Inglaterra, né? Menos voltada para os mitos ou para os textos clássicos, com os personagens clássicos, né? E mais voltado para a história que estava mais dentro do agrado daquela população ali. Então acabava satisfazendo todos os públicos, né? Levando esse público bastante variado para conhecer esse espetáculo. A estética dele era mais simples, né? Era mais voltado para a atuação, mais voltado para a representação, né? do ator. Tinha poucas mudanças de cena, então eles usavam, por exemplo, um trono para representar a nobreza, uma mesa de taberna para representar uma taverna, então era tudo muito simples, assim, não tinha as cortinas, as trocas de ato, de cena se davam ali na frente do público, né? E o público era convidado a participar também, né? Então eles interagiam com o público, não existia muito essa relação da quarta parede. E outra característica da época era que não existiam atrizes mulheres, né? Não existiam atrizes. Os atores assumiam características femininas, como a voz, por exemplo, para interpretar esses papéis femininos dos textos, né? Do William Shakespeare ou de qualquer outro autor da época. Seguindo essa exposição sobre os diferentes tipos de palco, a gente vai falar um pouco sobre o palco arena agora. O palco arena ele era menos comum do que o palco italiano, mas com o passar dos anos a gente pode ver que aumentou o número de representações num espaço cênico dessa maneira. O que é o palco arena? Ele é um espaço no meio onde acontece a representação e em volta se distribui a plateia. Esse espaço onde ocorre a representação ele pode ser dos mais variados formatos. Ele pode ser circular, quadrado, retangular, triangular, pode ser um corredor, da forma que for, contanto que a plateia fique em volta desse espaço, não necessariamente ocupando todos os lados, mas ela tem que estar distribuída ali em volta. O teatro de arena ele surgiu no século XX, ele é mais recente, e ele tem essa característica de ser mais intimista, de os atores estarem mais próximos do público. E geralmente os enredos das peças eles têm um caráter mais político, social, nesse sentido. Mesmo a arena sendo assim diferentona das outras, né, ela ainda se encaixa nos espaços convencionais de atuação. Né? Mas além desses espaços convencionais, como o palco italiano ou a arena, existem outros espaços não convencionais. Mas o que são esses espaços não convencionais, né? São todos aqueles espaços onde acontece uma intervenção artística, teatral, que não é necessariamente um espaço voltado para isso, não é um lugar onde as pessoas vão para assistir um espetáculo. Né? Um desses lugares não convencionais, um desses tipos de teatro não convencional é o teatro de rua, né? Que utiliza o espaço livre. Alguns dos grupos eles chegam na rua, artistas, e delimitam um espaço onde eles vão fazer a sua apresentação e fazem essa intervenção lá. Né? Então, o teatro de rua é uma dessas modalidades de teatro em espaço não convencional. Sim, o teatro de rua ele já acontecia há muito tempo, né? Mas aqui no Brasil ele se popularizou a partir da década de 80.
Ele surgiu como uma forma de manifestação contra a repressão na época do regime militar. O teatro de rua ele também aborda temas políticos e sociais, e uma das principais características é a democratização do teatro. Ele leva a cultura para pessoas que geralmente não têm condições ou não conseguem ir até o teatro para assistir uma peça. Na rua, tu vai encontrar pessoas dos mais variados níveis sociais, das mais variadas faixas etárias. Então, às vezes, ela tá passando ali na rua e ela acaba sendo envolvida pela peça teatral que está acontecendo ali. E outra característica do teatro de rua também é a ressignificação do espaço. Como, por exemplo, uma calçada que pode virar uma sala de jantar, enfim. O espaço ele é ressignificado com aquela peça que está acontecendo ali. Nessa mesma linha de ressignificação do espaço, a gente pode falar também sobre os espaços alternativos. Espaço alternativo é todo espaço que não é convencional e que é utilizado para uma apresentação artística teatral. Por exemplo, um museu, uma praça, o saguão de um determinado prédio público, uma sala de aula, todo espaço que não é um espaço convencional, que não é edificado para ser um teatro. Esse tipo de experiência, ela teve uma notável repercussão durante o Festival de Avignon, em 1947, na França, com Jean Vilar, ele organizou esse festival, e lá foram feitas algumas experimentações voltadas para espaços alternativos. O espaço alternativo, então, ele pode ser ocupado por um texto e ele ser ressignificado para aquilo, não necessariamente precisa ser a dramaturgia ligada ao espaço. Ao contrário de outra expressão que cada vez vem ganhando mais força, que é o site-specific. O site-specific ele é uma dramaturgia linkada a um determinado tipo de espaço. Por exemplo, um restaurante, uma história que só pode se passar se for dentro de um restaurante com pessoas normais transitando por ali, com clientes normais, habituais do restaurante, e uma peça de teatro acontecendo dentro. Pode ser também uma peça voltada para algum espaço arquitetônico específico, por exemplo, uma pista de skate, onde a história se passa especificamente dentro de uma pista de skate, sei lá, com os skatistas pulando de um lado para o outro, então utilizando toda a especificidade daquele espaço. Então isso também mostra que as opções elas são infinitas, assim, não é porque na tua cidade não tem uma edificação teatral, uma edificação, um teatro, um espaço propriamente dito para isso, que tu vai ficar sem fazer teatro. Fazer. Todas as cidades têm espaços que podem ser espaços alternativos, sejam eles a céu aberto, sejam eles em lugares fechados. O que a gente tem que fazer é tomar conta desses espaços. Essa, para mim, é a grande explosão do espaço cênico, do palco. É quando a gente vai poder experimentar todas as possibilidades da representação e da atuação dos atores e dos diretores. Isso aí. Bom, a gente espera que vocês tenham gostado. A gente vai ficando por aqui. Se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários que a gente responde. Algum outro tipo de palco que talvez vocês já ouviram falar, comenta aí que a gente responde para vocês. Bom, foi só um pouquinho dos palcos, existem outras possibilidades. Se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar coisas maravilhosas, palcos móveis, multipalcos. A variedade é bem grande. A variedade é bem grande. A gente só deu um empurrãozinho aqui na pesquisa de vocês. A variedade é bem grande. É enorme. Bom, pessoal, a gente encerra aqui mais um episódio. Daqui a pouco a gente se vê de novo. Não esquece de fazer tudo aquelas coisas aí, Que vocês já sabem. Curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações. Mandar pros amigos tudo, divulgar. E não esquece de deixar um comentáriozinho ali, pra gente saber o que vocês estão achando dos nossos vídeos. Um abraço, até a próxima. Até a próxima. Olá, tudo bem? Sejam mais uma vez. Sejam mais uma vez bem-vindos. Vocês não sabem o prazer que é estar aqui. Ai, que horror. Que legal, filha. Vem pra cá. Estão fazendo barulho ali. Bom, o palco Arena, ele é... Vai que eles estragam alguma coisa.
Tô suada? Não, tá bonito. Sai daí, guria. Tá louca comendo a caixa? O teatro de rua, ele tem Gente, a gata tá comendo a caixa, desculpa, tá? Ai, que merda. Maluca. Fica com essa cara aí ainda. Ah, eu acho que foi, né? Eu me enrolei um pouco, eu gaguejo, mas